Um belo dia tava lá Henry Ford em seu escritório, lindo, maravilhoso, tranquilão, com mais um dia normal. E aí ele decidiu dar uma olhada lá nas suas cartas. E aí ele se deparou com a carta do ladrão mais perigoso dos Estados Unidos naquele ano. Se você quer saber o que estava escrito na carta, espera só um pouquinho só, enquanto passa a vinheta aí. Não esquece de dar o like aqui embaixo no canal, no vídeo na realidade. Se inscreva aqui no canal também pra dar aquela força aí pra nós. Então, peraí. Fala aí, apaixonado e apaixonada por carro antigo, começando aqui mais um vídeo da Classic Flow. E hoje, mano, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre uma história engraçada que aconteceu com Henry Ford. Mas antes de começar a explicar essa história bem louca, eu queria agradecer a todo o feedback que vocês deram no vídeo lá, se o Opala Muscle Car ou não. E também queria dizer que se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui no nosso cenário aqui do canal, é só vocês me enviarem. E eu não sei se deu pra perceber também, eu tô um pouquinho doente, por isso que eu não postei vídeo na semana passada. Mas estamos de volta, velho. Eu vou gravar um monte de vídeos de uma vez só. Pretendo eu soltar vídeo toda semana nesse estilo aqui. Então vamos lá. O cenário mais ou menos dos Estados Unidos em 1930 era de desemprego, porque tava tudo zoado, a economia assim, tava um grande colapso, porque tava todo mundo comprando muito, tá ligado? Quando voltou da Primeira Guerra. Então as empresas, elas estavam produzindo muito pra dentro dos Estados Unidos. E chegou uma hora que essas empresas começaram a produzir demais e o povo começou a comprar de menos. Então as empresas começaram a quebrar e tudo mais, e foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? E decorrente disso, muitas pessoas começaram a se tornar ladrões para poder sobreviver em meio a esse caos. E aí foi quando um dos casais mais emblemáticos do mundo e de toda a história se conheceram, mais ou menos no ano de 1930 mesmo, que foi Bonnie e Clyde. Para quem não sabe, tem um filme, eu vou deixar o nome do filme aqui embaixo. Mas beleza, não vamos fugir muito do foco aqui do canal. Qual que era o carro mais usado por esses ladrões? Era o Ford V8, beleza, mas como eu posso explicar por que ele era o preferido? Como eu disse, tava lá Henry Ford um belo dia em seu escritório e ele decidiu parar para dar uma olhada nas cartas que ele tinha recebido. E aí ele se deparou com uma carta do ladrão mais procurado dos Estados Unidos naquela época, que era justamente o Clyde, o casal Bonnie e Clyde, né, do filme e tudo mais. E calma aí que eu vou passar a tradução. Enquanto ainda tenho ar em meus pulmões, escrevo para dizer que o carro elegante que o senhor construiu, tenho dirigido exclusivamente Fords quando consigo roubar um. Para manter a velocidade e a liberdade longe de problemas, o Ford deixa os outros carros para trás. E se meu trabalho não é estritamente legal, também não ofendo ninguém ao dizer que magnífico carro é o seu V8. Sinceramente, de seu Clyde Champion Barrel. Ou seja, o cara ele mandou uma carta parabenizando o carro pro Henry Ford. Por quê? Porque o carro tirou ele de todas as perseguições policiais. Mano, você tem noção o impasse que o Henry deve ter ficado? Tipo, mano, como assim, velho? Tá, só que beleza, o que isso prova que esse Ford V8 era o carro mais usado por ladrões na época? Teve um dia, de novo, o Henry Ford ele tava lá suavaço, acho que 2 ou 3 anos depois do Bonnie e Clyde terem morrido. Então eles morreram numa emboscada e eles foram alvejados. Ou seja, eles estavam no seu Ford V8 vindo e aí chuva de bala. E esse carro ele tá exposto num cassino lá nos Estados Unidos. Ele tava suavaço lá no seu escritório e ele foi dar uma olhada de novo lá nas suas cartas, como ele geralmente fazia. E aí ele se deparou com a carta do ladrão mais procurado dos Estados Unidos de novo, velho. John Dillinger, ele foi um ladrão de bancos, ele tava preso na época. Ele pegou e ele fez uma arma de papelão e rendeu alguns policiais. Ele conseguiu fugir da cadeia. E aí, fugindo da cadeia, ele roubou um Ford V8 de uma juíza. Ele deu fuga, acho que no estado de Wisconsin, numa das mais ferradas perseguições policiais dos Estados Unidos. E aí, o que ele decidiu fazer? Pô, vou mandar uma carta pro Henry Ford agradecendo o carro que ele fez, né? Então, eu vou ler aqui a tradução livre da carta que John Dillinger mandou para Henry Ford. Caro Sr. Ford, quero lhe agradecer por ter construído o Ford V8, esse carro tão rápido e tão robusto como você fez.
Caso contrário, eu não teria ido longe na fuga do caso de Wisconsin, Minnesota. Do seu, até que eu tenha a chance de vê-lo, John Dillinger. Tipo, o cara falou, mano, assim que eu puder, eu vou aí te ver, tá bom, Henry Ford? Porque você fez um carro fudido que despistou a polícia do ladrão mais procurado dos Estados Unidos. Esses Fords V8, eles vinham com uma novidade que era o motor flathead, motor V8, né? Lógico, né? Vem no nome, Ford V8 vai ser um 4 em linha, tá ligado? Não tem sentido isso. E como eu vou colocar aqui do lado, vocês podem dar uma observada que ele era um carro razoavelmente compacto. E lógico que não compacto pra nós hoje em dia. Agora vocês vão dar uma olhada no Cadillac, que era um dos V8 mais conhecidos da época. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando que ele era razoavelmente compacto. E embora os motores V8 já fossem muito populares com os L-Heads, produzidos inclusive pela Cadillac, esse motor flathead da Ford, ele foi um marco e foi o início de toda essa cultura hot rod, porque ele era um motor de baixo custo, né? Razoavelmente baixo custo, porque se você fosse parar pra pensar, só realmente a nata da sociedade tinha um carro Cadillac com motor V8 L-Head, né? A probabilidade de você encontrar um Ford flathead na rua era muito maior do que você encontrar um motor L-Head da Lincoln. Da Lincoln não, da Cadillac. Então meio que aonde você andava, você encontrava esses Fords V8 na rua, e por ser mais leve do que os outros carros da época, dava pau nos carros inclusive de polícia, que tinha motor 4 cilindros, o nosso famoso Ford Modelo A. E aí só em 1939 que a polícia americana começou a adquirir esses motores V8, carro com motores V8. Pra vocês terem uma noção, o Cadillac que eu falei tinha em torno aí de 2 toneladas, 2,5 toneladas. O Ford V8 tinha em torno aí de 1,5 toneladas. E o modelo A, ele pesava mais ou menos a mesma coisa. Lógico que devia ser um pouco mais leve por ser um carro de polícia, então não tinha tantos opcionais, né? Então eu espero que vocês tenham curtido aí, conhecer um pouquinho mais sobre essa história um pouquinho diferente aí de Henry Ford. Espero que vocês tenham gostado também de saber um pouquinho da história, porque os carros antigos não são nada sem a história, sem todo o contexto que estava em volta deles na época em que eles foram produzidos. Então se você quer ficar por dentro de todas essas histórias aí, eu tô estudando para um cacete, tô lendo vários livros. Então é isso, gente, eu acho que não tenho mais o que falar. Não, acho que não mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Então é isso, gente. Falou!